Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, este vídeo eu vim falar sobre a espiritualidade. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, né, se inscreva. Se já é inscrito, dá um like no vídeo e para ajudar no engajamento, tá bom? Bom, hoje eu não tô podendo falar muito, tá dando para vocês perceber. Eu sofri, né, um pequeno acidente de percurso, né? Eu tô em outro país, estou em Portugal, né, como vocês viram no vídeo anterior. E aqui aconteceu, né, um pequeno deslize e eu acabei perdendo um dente. E como aqui é uma cidade muito pequena, né? Aqui é interior de Portugal, aqui só tem um dentista e o dentista da cidade está de férias, só vai voltar dia 24 de agosto. Então, eu precisava muito gravar esse vídeo para não deixar vocês sem conteúdo, então, por favor, relevem, tá bom? E é o que tem para hoje, vamos embora. Bom, espiritualidade. O que eu posso falar sobre espiritualidade? Né? A principal coisa que eu posso falar sobre espiritualidade é que espiritualidade e religião não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Espiritualidade é você viver de uma forma natural, né? Você usando a sua intuição, a sua imaginação, né? É você é você se conectando de forma natural com a sua fonte, né? Com a fonte criadora, com a fonte divina, né? Que muitos chamam de Deus, né? E dependendo da sua religião e do seu credo, dependendo da cultura do país onde você vive, né, tem um nome diferente, né? Eu costumo dizer que a espiritualidade é você se conectar com essa fonte criadora, né? Com Deus, o universo. Cada lugar chama de uma forma e é uma conexão natural, né? A espiritualidade, ela não te obriga a pertencer a nenhuma congregação, nenhuma instituição. Você não tem necessidade de estar ligado, né, a nenhum órgão, a nada. Você usa a sua intuição, né, a sua consciência de forma livre para viver uma vida onde você sabe, né, a diferença entre o bem e o mal. Você sabe de forma intuitiva tudo que você tem que fazer, né? Você cria, você quando entende o poder da espiritualidade, você sabe que você cria a sua realidade a partir de tudo que você pensa, né? Os nossos pensamentos, as nossas escolhas, né, a nossa emoção, a gente entende sobre a vibração do nosso corpo, a gente sabe do que o nosso corpo é feito, a gente entende como funciona a nossa mente, a nossa intuição. Então a gente usa tudo isso ao nosso favor, né? A gente não tem necessidade de estar vinculado a uma religião, né? Religião, o que é? Religião é você pertencer a um grupo onde ali são colocadas regras, doutrinas, dogmas, né? Maneiras de se vestir, maneiras de falar. Você tem que fazer rituais e várias outras coisas, né? E a espiritualidade não precisa de nada disso. Porque quando a gente entende como que essa fonte criadora funciona, a gente sabe que isso tudo é bobagem e que a gente não tem, né, essa obrigatoriedade de pertencer, de estar vinculado a um órgão. Então a espiritualidade, ela nos dá essa liberdade. E depois que eu
descobrir, né, como tudo isso funciona, né, como que a lei da atração nos beneficia, como que a nossa vibração, tudo que ouvimos, falamos e sentimos, né, como que a gente cria a nossa realidade a partir, né, dessas coisas. Eu vivo de forma mais livre, né, mais intuitiva, e eu espero que você encontre o seu caminho na espiritualidade, tá bom? Se você não entende o que eu tô falando, você ainda não despertou para esse estilo de vida, né? Você ainda não entendeu como que Deus, né, essa fonte criadora funciona, passa a se observar, né? Passa a se observar. Pratique o autoconhecimento, porque Jesus, né, que é um dos mestres que passaram por essa terra, ele disse: conheça-te a ti mesmo, né? Porque o caminho é para dentro. Ele disse: conheça-te a ti mesmo. E disse: o reino de Deus está dentro de vós, né? E ele sempre falou: sempre que você quiser falar com teu pai, entra para dentro, né? Entra pro teu quarto, fecha a porta e fala em secreto, porque em secreto ele te ouvirá. Então, quem entende essas coisas sabe que ele estava falando do reino de Deus, que o reino de Deus é dentro de nós, né? É a gente se entender, é saber como que o nosso corpo funciona, como que a nossa mente funciona, né? Nós temos duas partes, três, aliás, né? Mas as duas principais partes do cérebro, que é o consciente e o inconsciente, como elas funcionam. A gente tem que entender tudo isso, porque não basta participar de um local com regras e doutrinas, né? Ir lá participar de momentos de reunião, ajoelhar, cantar, orar. Muitas das vezes sai dali da mesma forma e nada muda na vida da gente, né? Nada muda na sua vida, continua a mesma coisa. Então, quando você pratica o autoconhecimento, aí sim você vai entender o porquê de tudo, né, que está escrito nas escrituras, o porquê que pede para cuidar da alimentação, cuidar da palavra, né, que a própria escritura fala sobre o poder da palavra, né, que a palavra ela pode gerar morte ou vida, né, que é o poder da língua. Então a gente passa a entender as escrituras de forma mais profunda do que é ensinado nas instituições. E isso nos traz uma liberdade genuína, né? Uma liberdade que é fantástica. É difícil de explicar para você, né? Mas eu espero assim, que um dia você possa entender isso tudo que eu estou falando aqui e colocar em prática na sua vida, para você sentir o gostinho dessa liberdade, que é viver sem um cabresto, né? Viver sem outras pessoas, estar direcionando a sua vida. Porque quando a gente entende como a espiritualidade funciona, a gente descobre que a gente não precisa de mestres, de pastores, padres, de nada disso para ficar comandando a nossa vida e colocando, né, regras sobre a nossa vida. A gente é livre para viver de uma forma mais genuína. Então, aquelas pessoas que estão vinculadas a esses lugares acabam vivendo personagens criados pelos seus líderes, né? Não são pessoas reais, porque elas deixam de ser elas mesmas e passam a ser o que esses líderes querem que elas sejam. E eu, depois que eu me desvinculei, né, dessas instituições, eu criei esse canal para dividir com você, né, a minha trajetória depois do despertar. E eu espero que o meu conteúdo venha te ajudar de alguma forma
a entender como tudo isso funciona, né? E que você possa colocar em prática na sua vida e viver de verdade uma liberdade genuína, tá bom? Bom, eu fico por aqui e volto em breve com mais vídeo para você a respeito do autoconhecimento, tá bom? E de vários assuntos que nos trazem mais leveza para nossa vida, né, pro dia a dia. Fica com Deus. Eu volto em breve. Tchau, tchau. É isso aí.